Sabe aquele versículo da Bíblia que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha? Aquele que diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus? Pois é. Será que o significado é esse mesmo na lata? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no texto para entender o que essa passagem realmente quer dizer. Vamos lá? Olha aí o versículo, Apocalipse 21, versículo 8. Lendo assim de cara é de assustar qualquer um, né? A lista de quem vai ter um destino complicado é pesada. Incrédulos, assassinos, idólatras e logo no comecinho, os tímidos. Isso, claro, acende um alerta para muita gente. E aí vem a grande questão. Quer dizer que se uma pessoa é mais introvertida, se tem dificuldade para falar em público ou simplesmente é mais reservada, ela está automaticamente fora do reino de Deus? A resposta curta e direta é não. Mas, para a gente entender o porquê, precisamos ir um pouco além da primeira impressão. Primeiro, vamos ver como essa confusão toda acontece no mundo real. É super comum esse versículo ser usado de um jeito totalmente fora de contexto, sabe? E isso acaba gerando uma culpa e um medo que não deveriam existir. Imagina só essa cena que acontece bastante. Durante um culto, alguém tem a chance de falar, de cantar, dar um testemunho. Mas a pessoa, por ser tímida, recusa, agradece. Aí vem alguém, muitas vezes com boa intenção, mas sem o conhecimento certo, e solta a frase: cuidado, hein? A Bíblia diz que os tímidos não vão para o céu. Essa aplicação, além de estar errada, pode machucar bastante. Então, para a gente desatar esse nó, o segredo é voltar para a língua em que o Apocalipse foi escrito. O que será que a palavra grega, que foi traduzida como tímido, significa de verdade? É aqui que a luz começa a aparecer. A palavra original no grego é deilos, e como a gente pode ver, a tradução tímido não é a melhor. Na verdade, ela é bem enganosa. Um significado muito mais preciso seria medroso, ou sendo ainda mais direto, covarde. Uma palavrinha só que muda todo o sentido da história. E essa tabela aqui deixa a diferença, assim, cristalina. De um lado, a gente tem a timidez, que contrasta a personalidade, um jeito de ser, como a introversão. Do outro, a gente tem deilos, que não descreve um jeito de ser, mas sim uma ação, a covardia de negar a fé, de virar as costas para Cristo por medo. São duas coisas completamente diferentes. Agora, para a gente entender por que o autor usaria uma palavra tão pesada como covardes, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, para o contexto daquela época. O mundo dos primeiros cristãos era um lugar bem diferente e, olha, muito mais perigoso. O próprio autor do livro, o apóstolo João, já começa a carta dando uma dica bem clara do cenário. Ele se apresenta como um companheiro na aflição e conta que estava exilado na ilha de Patmos simplesmente por causa da palavra de Deus. Perseguição não era uma ideia distante, era a vida real dele. Naquela época, dizer "eu sou cristão" não era só uma declaração de fé, era colocar a própria vida em risco. Ser fiel a Cristo muitas vezes significava perder tudo, ser preso ou até mesmo ser executado. A fé exigia uma coragem tremenda. E a própria Bíblia nos dá um exemplo perfeito do que é essa covardia, esse dilos na prática. É a história de Pedro. Quando ele foi pressionado e com medo de ser ligado a Jesus, ele o negou. E não foi uma, mas 3 vezes. Ele não fez isso por timidez, ele fez por medo de morrer. Naquele momento de pânico, ele escolheu se salvar em vez de ser fiel. Então, quando a gente junta todas as peças, o significado certo da palavra, o contexto de perseguição e o exemplo de Pedro, o verdadeiro sentido do aviso lá em Apocalipse fica muito mais claro. E próprio Jesus já tinha falado sobre isso de forma bem direta. A questão central sempre foi sobre confessar ou negar a fé quando as coisas apertam. O aviso é sobre abandonar o barco quando a pressão aumenta. Então, o ponto principal é esse. A Bíblia não está, de forma alguma, condenando um traço de personalidade. Ser introvertido, ser quieto ou ter vergonha de falar em público não tem absolutamente nada a ver com o que o Apocalipse está descrevendo. Então, para resumir, o que Deus significa de verdade? Significa covardia na hora da perseguição. Significa renunciar a Cristo para salvar a própria pele. É uma negação consciente da fé. E o mais importante, não é timidez nem introversão. É uma questão de lealdade e não de temperamento. E essa é a grande lição. O que realmente tem valor não é a habilidade de ser extrovertido ou de fazer discursos. O aviso é para aqueles que, no momento de decisão, escolhem a segurança pessoal em vez da fidelidade a Cristo. O chamado é para perseverar e não para performar.
E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A perseguição hoje pode não ser com leões na arena como na Roma antiga, mas os desafios à fé continuam existindo de outras formas. A pergunta que fica é, no nosso mundo, hoje, como é que a gente demonstra coragem na fé? O que significa perseverar? Uma ótima pergunta para a gente pensar.